Oi, pessoal, boa tarde! Mais um encontro aqui com vocês. Vamos começar a semana muito bem, que a nossa semana seja muito abençoada. E hoje eu quero falar sobre durabilidade. Nós que fazemos extensões de cílios, nós, lashes designers, nós temos essa preocupação para que o procedimento ele dure bem. E quem utiliza, as nossas clientes, também querem que o procedimento tenha uma durabilidade legal, né? Então, uma das grandes preocupações hoje em dia com esse tipo de procedimento é também a durabilidade. Fora a preocupação em deixar o olhar embelezado de uma forma harmônica e que fique, né, um desenho no olhar bem específico para cada cliente, a outra preocupação também é que tenha uma boa retenção, que dure mesmo a extensão. Então, se você está observando, você profissional, que as extensões elas não estão tendo uma durabilidade legal, eu vou falar hoje um pouquinho sobre alguns fatores que vai ajudar a durar mais. Não é simplesmente um. São vários fatores que acaba influenciando na durabilidade. E então a gente precisa saber como que é o nosso trabalho, como funciona, ter esse estudo, saber como que funciona para que a gente consiga identificar quando está tendo durabilidade e quando não está, tá? Então, um dos fatores importantes é a higienização. Então, depois que você teve o atendimento com a sua cliente, já definiu o que vai ser feito, já fez a avaliação, se ela está apta ou não a fazer, né? Ela está toda preparada para iniciar o procedimento. Um dos fatores importantes para que a gente tenha durabilidade é a higienização. Então, a gente precisa higienizar os cílios naturais ou na manutenção, né, que já tem os sintéticos, de forma correta. Então, como que eu faço? Eu higienizo com shampoo específico para extensão de cílios. Eu já falei em outro vídeo sobre o shampoo, né? Que tem um pouco de conflitos aí. Algumas lashes designers não gostam de usar o shampoo específico, outras não gostam de usar o shampoo neutro, né? De bebê. Então, independente do shampoo que você utiliza, você tem que usar um shampoo que limpe, tá? Então, higienize com shampoo neutro, com um pincel descartável ou um pincel esterilizado, tá? Tem que ter todo esse cuidado para que os cílios naturais, eles cheguem no pH correto, que também eu já falei sobre isso, tá? Outros assuntos estão disponíveis lá no meu canal no YouTube, depois vocês podem acompanhar. Então, a gente tem que chegar no pH ideal dos cílios para a aplicação da extensão. Então, se eu higienizar e ficar ainda maquiagem, oleosidade, o fio ainda ficar com alguns componentes de poluição, ou está com blefarite, ou está com algum tipo de inflamação, de sujeira mesmo, nós não conseguimos abrir as escamas dos cílios e não conseguimos ter uma boa retenção na hora da aplicação. Então, a higienização é muito importante, tá? Isso na hora do procedimento. A parte de higienização que a cliente tem que fazer pós procedimento, os cuidados em casa, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, é muito importante a gente deixar esse fio preparado para a extensão. Isso vai ajudar a ter uma retenção maravilhosa. E eu também utilizo uma solução, né, de bicarbonato de sódio e de antisséptico, que vai ajudar a deixar esse shampoo, finalizar essa higienização, essa limpeza, deixar a limpeza um pouco mais profunda. E utilizo o soro fisiológico, que ele tem um pouco de sal, então ele ajuda a abrir as escamas dos cílios. Então, todo esse preparo, esse cuidado é de grande importância. Isso, além de dar a retenção, a durabilidade, essa higienização também vai evitar que os olhos podem vir a ter uma irritação ou uma alergia. Então, é uma prevenção também, tá? Então, higienize bem os cílios
antes de aplicar, tá? Outro fator importante que eu levo muito a sério é a parte do adesivo, que a gente chama de adesivo, mas é a cola para extensão de cílios. Então, a gente precisa usar uma cola de boa qualidade e a gente consiga também saber como utilizar ela, tá bom? Para que a gente utilize uma cola de forma correta, a gente precisa deixar o nosso ambiente preparado para a extensão de cílios. Então, por isso que eu brigo um pouquinho nessa questão de atender a domicílio, porque a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso ambiente. A gente tem que deixar o nosso ambiente preparado e controlado para trabalhar com a cola, com o adesivo, porque senão isso pode atrapalhar na retenção. Então, aqui no meu espaço, o que eu utilizo? É um espaço pequeno, tá? Eu utilizo o ar-condicionado para que eu consiga atingir a temperatura ideal para a utilização da cola. Porque a cola é uma substância, é um produto químico de secagem instantânea, tá? Então, se eu deixar meu ambiente muito úmido, a cola vai secar muito rápido, não pode ter uma falsa colagem. Se eu deixar o meu ambiente muito seco, a cola ela não vai secar. Então, aí depois que a cliente sai daqui, ela pode ter algum problema. Ou durante a aplicação eu posso ter uma demora a mais do previsto, tá? Então, eu tenho que controlar a umidade do meu ambiente e da temperatura, tá? O ar-condicionado, ele acaba o quê? Deixando o ar mais seco. Então, eu deixo o ar ligado para deixar a temperatura mais baixa, não tanto, uma média de 21, eu trabalho com 20, 21, no máximo 23 graus para aplicação da extensão de cílios, tá? E a umidade, eu gosto de trabalhar de 40% a 60%. Os adesivos, eles têm uma tabelinha, então quando eu escolho a marca específica da cola, o fabricante ele já informa de qual que é a melhor umidade, melhor temperatura para se trabalhar. Então não adianta vocês perguntarem para mim que tipo de cola que eu uso, qual que é a cola que eu uso, porque a cola ideal para o meu ambiente, para o meu espaço e para o tipo de procedimento, às vezes não é o melhor para você. Então, você tem que saber escolher o seu adesivo, a sua cola, conforme a sua umidade e a sua temperatura. Então, aqui eu consigo chegar sempre nos 23 graus, 21. A umidade eu sempre consigo chegar entre 50% e 60%. Às vezes, chega até 70%. Alguns estados aqui do Brasil, nós não conseguimos chegar nessa umidade. A umidade é 30%, 20%. Então, dependendo do estado, ela tem que usar uma cola específica para umidades baixas. Alguns lugares, a umidade chega a ser alta. Por exemplo, um bairro aqui de São Paulo chega a 70% devido à Mata Atlântica, tá? Um pouco mais interior. Então, ela tem que usar um ar-condicionado que deixa o ar um pouquinho mais sequinho, tá? Quando eu chego na umidade de 70%, 80%, quando chove e fica uma garoa, eu ligo o desumidificador para tirar um pouquinho a umidade para não atrapalhar a minha aplicação. Então, esse fator de controlar o ambiente é muito importante. Como que eu faço o controle de umidade e temperatura? Eu utilizo esse controlador aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, onde ele indica a temperatura e a umidade. Então, hoje, por exemplo, agora tá 23 graus e 55% de umidade. Perfeito, tá? Máximo 23. 24 já fica mais quentinho, eu prefiro já ligar o ar-condicionado. Então, usa esse tipo de medidor, é só você colocar medidor de umidade e temperatura na hora da compra do produto, vocês vão conseguir fazer a pesquisa através desse nome, ou ergômetro, tá? Aí esse nome é um pouquinho mais chatinho, vocês já não conseguem pesquisar direito. Então, eu utilizo esse controlador aqui, esse medidor, para ver se meu ambiente está adequado, ideal para a aplicação de cílios.
Ah, Marcelene, e se não tiver esse controle? Você pode ter problemas. A cliente, ela pode entrar em contato e falar, Marcelene, ó, ou tipo, você que não tá controlando, tá caindo. Tipo, você fez hoje, amanhã ela liga, tá caindo. Se você não controla, você não tem como saber se foi isso o que causou a queda antecipada, tá? Porque a extensão de cílios, ela vai saindo com o tempo. O que a gente tem que ter cuidado, ter essa durabilidade para que essa queda não seja antecipada, né? Precoce. Você aplicar hoje e amanhã já tá saindo. Então, quando você não controla isso, isso pode ser um dos fatores ocorridos que causou isso, tá? Dando a falsa colagem. Então, imagina, o grande problema que a gente tem hoje na extensão de cílios é que se o ambiente não está correto, vai colar. O sintético, ele vai colar. Ele só vai demonstrar que não está colando quando a cliente já foi embora no dia seguinte, dentro das 24 horas. Então, isso que é ruim, porque se eu, na hora da aplicação, eu percebesse que não estaria colando, aí sim eu conseguiria já trocar cola ou controlar o ambiente. E aí, tem uma, que é a Angélica. Ela atende a domicílio, mas a cliente tem ar. Perfeito, ó. Ela consegue atender a domicílio e controlar esse ambiente. Perfeito, Angélica. É isso. Aí você traz mais qualidade ao seu atendimento, porque você tá indo num lugar, num ambiente adequado para a aplicação. Então, legal. Quem atende a domicílio tem que ter esse cuidado, ou até carregar um ventiladorzinho para deixar no chão, um umidificador, ter o reloginho, o medidorzinho para saber, tá? Eu fui fazer um curso na Argentina e lá não tinha, perto de mim não tinha um controlador, né, um medidor. Eu liguei no celular. No celular tem um aplicativo também que faz essa medição. Eu não sei se chega a ser fidedigno, né? Se seja ser um controle bem certinho no celular, no aplicativo, mas já dá uma base. Então, você que atende a domicílio, leva ou usa no celular o aplicativo, tá bom? Outra coisa também que a gente precisa ter cuidado é como que a gente tá utilizando o adesivo, né? Além de deixar todo esse ambiente preparado, a gente tem que ter um adesivo bem armazenado. Então, a gente precisa guardar ele em lugar seco e fora de luminosidade de calor. Então, coloquem num reservatório, num potinho ou no saco zip com sílica, tá? Para não a sacola ela ser guardada, armazenada de forma correta, para que quando a gente for utilizar, nós temos uma cola de boa qualidade e que ela esteja perfeita, né, nas condições dela. E tem que estar líquida. Eu também já falei sobre isso com vocês, que a cola, ela puxando aquele fiozinho grossinho ou perdeu a coloração dela, né, em caso das que são pretas, tem um carbono preto, ela não tá mais em condições de uso. Então, a gente tem que ter esse cuidado de usar uma cola, um adesivo nas condições corretas, porque isso também pode atrapalhar na retenção, isso pode atrapalhar na durabilidade. Então, olha só a nossa responsabilidade com os nossos materiais, tá? O meu local de trabalho, ele já é bem controlado, graças a Deus, sou privilegiada aqui na minha sala. Então, os meus adesivos, eles ficam junto com uma sílica, aquelas de saquinho. Hoje em dia, existem sílicas também à venda, a granel, tipo, por peso, por quilo. E você coloca dentro de um pote com aquela pressão, né? Para que não entre nem umidade, calor. E também tem os sacos zips, que também controla, eles são meio de alumínio, eles acabam controlando para não entrar aquele vapor, aquele calor, umidade. Então, armazene bem o adesivo de vocês
para que vocês não tenham problemas na hora de utilizar. E sempre tenham o seu adesivo reserva. Porque, por exemplo, eu fui utilizar um adesivo que estava dentro do período de utilização, guardado corretamente, armazenado corretamente, e ele entupiu. Eu sempre limpo o biquinho para que não fique assim, né, para não entupir. E nesse caso aconteceu de entupir. É bem raro acontecer, mas aconteceu. Eu não consegui desentupir, secou mesmo. E aí, e agora? Não vou atender a cliente porque estou sem a cola, sem o adesivo? Não. Tenha adesivos de estoque. Eu acabo estocando no máximo 3, para que também ele sempre mantenha fresquinho. Eu não consigo armazenar mais que isso para não perder a validade. Depois que eu abrir, eu anoto no frasco a data que foi feita a abertura, para que eu consiga controlar. Pela frequência de utilização, eu consigo utilizar no máximo 1 mês. Se deu 1 mês e não acabou, eu troco mesmo assim, porque a quantidade de vezes que eu abro, ela vai entrando no oxigênio e ela vai perdendo efeito, tá? Então, não adianta você usar uma cola que tá aberta já 3 meses e queira que ela ainda faça, que tenha um efeito, né? Então, a gente tem que também ter esse cuidado. Deu 1 mês, já troca. O fabricante, ele acaba colocando especificamente por quanto tempo dura após a abertura. Se você teve todo esse armazenamento, todo esse cuidado na hora de abrir, limpar bem o biquinho depois da utilização para não entupir, né? Todo cuidado para que essa cola tenha uma durabilidade legal, você pode até seguir o fabricante, mas eu acabo utilizando por 1 mês, 30 dias, e final de ano que tem mais movimento ainda, hora extra, eu acabo usando 20 dias, tá? E já troco. Então, sempre com colas novas, sempre trocando. A mesma coisa na hora que estamos utilizando, sem forma de gota, vai trocando a gotinha a cada 15 minutos, 20 minutos, dependendo de como tá o seu ambiente. Então, todos esses detalhes são importantes para que o nosso procedimento ele esteja sendo feito de forma segura, adequada, para que a cliente não volte antes de 15 dias, né? Então, o adesivo, ele é bem importante, a gente tem que saber que produto que nós estamos trabalhando, conhecer ele, para que a gente trabalhe com uma segurança para nós também. Como que a gente vai identificar o porquê que tá caindo antes? Por que não tá tendo a retenção? Então, a partir do momento que você faz os passos a passos todo corretamente, a gente vai chegar numa solução, a gente vai chegar realmente o que aconteceu. Por ser muitos fatores, você pode se confundir e aí você passa uma insegurança para sua cliente. Então, você precisa saber como que é o procedimento de extensão de cílios, como que funciona. Não é simplesmente pinça, cola e cílios, cola e cílios, cola e cílios. Não, são muitas outras coisas, por isso que nós somos umas artistas, tá? Outra coisa importante também do adesivo, né? É a gente saber a quantidade que a gente coloca, né, no fio sintético para aplicar na extensão, no fio natural. Essa extensão, ela não pode ter excesso de cola, tá? Você utilizando muita cola, dá aquela sensação, quanto mais cola eu colocar, mais vai durar. Eu vou encher de cola que vai durar o ciclo todinho do fio da cliente, tá? Então, a gente precisa ter cuidado com a quantidade, porque também, se eu pôr pouca cola, também não vai ter a durabilidade. A gente precisa ter um equilíbrio. Então, a quantidade, ela tem que ser ideal. Nem muita cola e nem pouca. Aí, existe toda uma técnica de colocação do fio sintético na cola para que ele traga a quantidade ideal. E na hora de aplicar, ela não vai pesar, porque vai ter uma quantidade ideal. E também não vai cair antes porque colocou pouca cola. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado também na quantidade.
Então, quando se coloca a quantidade ideal, que é uma película fina, que fica invisível na aplicação, né? Você vai olhar, você não vai ver aquele grume, aquelas bolas de cola, a gente traz uma durabilidade também, tá? Outra coisa importante que vocês precisam tomar cuidado e precisam saber é o tamanho do fio sintético que você vai colocar na sua cliente. E você, como cliente, também não pedir aquelas coisas exageradas, porque o tamanho do fio é importante, porque o fio natural que vai sustentar, além de ter a cola, o adesivo, ele que vai sustentar o fio sintético. Então, se eu coloco um fio muito grande, muito exagerado, mais que o dobro do seu fio natural, esse fio natural ele não vai sustentar. Então, ele não vai ter a durabilidade que a gente espera, tá? Então, é importante a gente escolher tamanhos legais, além de dar o visagismo, personalizar e deixar um olhar embelezado, bonito, sem exageros. A gente vai preservar os cílios naturais dela, porque eles têm que ficar firmes e fortes todo esse tempo de utilização. E também vai sustentar o fio sintético e vai manter eles por mais tempo, tá? Então, cuidado com os fios exagerados. Aqui no estúdio, eu utilizo fios no máximo 14. 14 de tamanho 14, são raras as que usam, tá? A maior frequência que eu utilizo aqui é o tamanho 11 e 12, tá? 13 algumas, 14 são raros. Então, vai muito disso, depende muito do formato dos olhos, do tamanho dos fios, da cliente. Depende muito também da estrutura do fio dela natural, tá? Se for um fio muito fininho, loirinho, a gente não pode exagerar no tamanho e na espessura, tá bom? Então, é preciso ter esse cuidado para durar mais. Gente, tudo isso é para durar mais. Sigam certinho, façam certinho, tá? Na hora da aplicação da extensão de cílios, com esse cuidado da quantidade de cola, de limpinhos, os cílios estando limpinhos, você escolher um fio, né, um tamanho ideal, de peso ideal, com a cola na quantidade certa, uma cola que esteja aí na qualidade certinha, é na hora da aplicação. Então, nós devemos colar um fio sintético e um fio natural. Se é de volume, que são mais de de 2 a 6, 2 a 6 fios sintéticos em um fio natural, sempre em um fio natural. Então, é preciso que a gente faça um isolamento, onde fique somente um fio natural para aplicação. Nesse um fio natural, na hora que eu vou colar o fio sintético, a gente tem que acoplar, encaixar o fio sintético nos cílios natural, tá? Então, para quem não sabe, o cílio sintético ele é colado no seu próprio cílios, não pode encostar na pele, não é colado na pálpebra, tá? É colado nos seus cílios. Então, vai um cílio seu, vai a extensão. Então, na hora de acoplar, ela tem que ser de forma correta. Por quê? Se eu não conseguir encaixar o fio sintético no fio natural, também não vai ter durabilidade na hora que ela for higienizar, ela for escovar no home care, que é os cuidados, né, fora do salão, vai ter problema de retenção. Então, não vai dar durabilidade. Então, a gente tem que aplicar encaixando no fio. Deixa aqui, tem uma pergunta, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai participar do congresso que vai ter em Cancún no ano que vem? Angélica! Por enquanto, eu não me organizei para isso, mas eu já estou sabendo. Espero que eu consiga ir sim, mas ainda não tem nada certo que eu vá participar do congresso em Cancún. Eu vou adorar, né? Tô querendo me planejar sim para esse congresso, tá? Então, vamos lá. Mas podem me mandar perguntas aí, conforme eu for falando, eu vou respondendo vocês. Então, voltando, gente.
A gente precisa encaixar o fio. Então, o que a gente precisa ter cuidado? No isolamento, na aplicação, tá? Eu utilizo mais a base do sintético encostando no fio, tá? Então, às vezes, a extensionista, ela acaba encostando o quê? O final do fio. Então, aí a base, que é o comecinho, né? Lá na raiz, ela acaba deixando pra fora. Então, eu vou colar aqui. Aí eu acabo encostando mais aqui perto da raiz e a pontinha não fica tão juntinha. E tem gente que cola assim e deixa o final aqui, o comecinho, fora. Então tem que encaixar tudinho. E aqui o final não tem tanta importância quanto aqui a base, tá? A base ela tem que encostar no fio natural, tá? E outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é a curvatura. Então, hoje em dia, na extensão de cílios, a gente tem vários tipos de curvatura. Então, se o cílios natural ele é muito reto, se eu usar um fio muito curvado, tipo, muito curvado, um D assim, né? Aqui ele é bem curvado e aqui é o reto dela. Ele quase não vai encostar. Então, eu uso menos curvadinho para ele ter um contato maior nos cílios. Isso vai ajudar a ter retenção também. Aonde se cola, tá? Onde que você acopla? Acopla em cima, acopla embaixo, acopla do lado. Acoplando, não importa, porque é um fio redondinho, a base redondinha com o redondinho do natural. Então, a gente pode acoplar em qualquer parte. O que acontece comigo? O cílios natural acaba me mostrando onde precisa. Às vezes eu preciso que o cílios seja colado por baixo para trazer esse fio para cima, que tá muito cedido. Aí, às vezes, o cílios é muito curvadinho da cliente, eu acabo colando por cima. Então, o fio vai me mostrando aonde acoplar, mas a acoplagem tem que ser bem encaixadinha, tá? Para ter mais durabilidade. Então, vocês precisam ter essa preocupação. Curvaturas corretas, forma correta de aplicar, tá? Outra coisa, eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Rapidinho. O home care, tá? Então, o que eu faço aqui com a cliente? Após a aplicação da extensão de cílios, eu explico para ela como que ela tem que cuidar em casa. Por quê? Aí, a partir do momento que ela sai do estúdio, né, termina a aplicação, a responsabilidade é dela também para que dure mais a extensão de cílios. Então, o que eu faço? Eu mando um informativo digitalizado, que eu vou mostrar aqui para vocês, explicando tudo que eu já falei para ela. E fico ali, ó, focada, explicando 24 horas sem molhar após a aplicação. Dentro dessas 24 horas, é um período seguro de que a cola, o adesivo, ele já teve a curagem. Porque secar, ele secou, né? Ela consegue abrir o olho sem ter nenhum incômodo, mas aí a cola, ela demora um tempo para curagem. E dependendo do adesivo, tem adesivo que cura em 10 horas, tem adesivo que cura em 12, tem adesivo que cura em 8, mas aí o 24 é o seguro de que realmente ela esperou o tempo. Então eu falo 24, mas se ela esperar pelo menos 20, vamos dizer assim, eu já deu aquela segurança de que ela pode molhar. Então, por que não pode molhar antes? Porque pode dar um choque térmico, que nem o Nanomister, que passa aquele vaporzinho, nanopartículas de água, não pode ser muito também, quantidade ideal, para que não cristalize a cola, o adesivo, e ele acaba ressecando e cristalizando, que fica quebradiço. E também não dá durabilidade. Então, ela tem que esperar as 24 horas. Aí eu explico como que ela vai cuidar, higienização todos os dias após isso, com shampoo neutro, escovar para deixar os fios alinhados, não encostar no travesseiro, não causar nenhuma tração no fio, como esfregar, coçar, né? Então, tem todo esse cuidado que ela precisa fazer para que ela dê continuidade ao procedimento e tenha a durabilidade correta.
Então, vocês que estão me assistindo aí, que vocês são clientes, é muito importante esse papel de vocês. E depois de eu falar e explicar, eu mando o informativo, eu mando todas as informações por escrito, digitalizado. Tem gente que prefere dar um papelzinho, um cartãozinho, mas dê algo para cliente para que se ela tiver dúvida, ela pode ler, tá? Ela ter acesso às informações e fico disponível também para ela me mandar mensagem de qualquer dúvida, tá? Então, não sei se fica, eu acho que a imagem ela fica ao contrário, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Esse informativo aqui, ele acaba indo para cliente no WhatsApp. Disponibilizo tudo por escrito, além de ter falado e explicado. E também eu mando um link do meu canal do YouTube, onde eu demonstro como fazer a higienização de forma correta e segura, porque algumas clientes elas têm um pouco de medo de colocar a mão, de passar o shampoo, de escovar, e a higienização diária do home care é muito importante para que tenha durabilidade. Se essa higienização ela não acontecer, vai acumular oleosidade, os fungos. A gente tem uma bactéria própria do corpo que se alimenta de sujeira, de óleo, de poluição. E aí a gente dá alimento pro bichinho se procriar nos nossos cílios. Então tem que higienizar diariamente com shampoo neutro, tá? Para que não dê também aquelas caspas, coceira, né? E os cílios durem mais. Se não lavar é ao contrário, tá? Se não lavar é que não vai durar. Então tem lá no meu canal no YouTube, Marcilene Cavaz, a forma correta de higienizar. Tem uma introduçãozinha também. Então você que é lash design, que fica na dúvida ou não fica tão claro para sua cliente de como higienizar, manda esse vídeo para ela que vai ficar bem claro, bem legal. Então façam também o informativo ou de papel, ou por escrito, textinho. Hoje em dia tem disponível na internet os 10 mandamentos da extensão de cílios, que já vem pronto. Não molharás por 24 horas, não coçarás. Então tem os mandamentos também já pronto, você tem dificuldade de como escrever. Então, a extensão de cílios, né, essa profissão vem crescendo e já tem várias coisinhas que vão nos auxiliar no dia a dia, nós profissionais. E você, que é cliente, que utiliza extensão de cílios, tem esse cuidado, porque é muito importante. Aí eu vou falar pra vocês. Tem pessoas... Marcilene Cavazza, eu vou lá, eu quero fazer curso com ela, porque lá não tem problema de retenção. Gente, não é isso, tá? A gente... fala aqui das coisas boas, posta foto das coisas boas. Tem problema de retenção, eu tenho problema, clientes que entram em contato com problema de retenção, de durabilidade? Sim, eu tenho, tá? Então, como que eu trabalho isso? Eu dou todo o respaldo para cliente, todo um apoio pós-procedimento, e aí ela vem, eu marco, né? Eu tenho probleminha de horário, mas eu faço que ela retorne aqui para eu olhar e tentar identificar o que pode ter acontecido, né? E aí que entra essa parte dos cuidados. Se eu tô trabalhando no ambiente controlado, o adesivo todo dentro dos conformes, fiz a higienização corretamente, a gente vai tentar identificar o que aconteceu dentro dessas 24 horas, vai tentar identificar o que ocorreu dentro desses 7 dias, dessa primeira semaninha, né? E graças a Deus, minhas clientes, elas conseguem me passar corretamente o que aconteceu, elas são sinceras, graças a Deus. Eu não tenho problema de clientes que querem se aproveitar da situação, de eu dar esse apoio e se aproveitar e não cuidar dos cílios. Ela vai arrumar mesmo, eu não vou cuidar. Não, graças a Deus, minhas clientes, elas são super compreensivas na questão dos cuidados, elas têm feito, e aí a gente tenta conversar e chegar num fim. Então, vocês precisam ter todo esse passo a passo, para que quando essa cliente vier com problema de falsa colagem, de retenção ou lavou antes do tempo, a gente vai identificar, e aí, se foi um problema
do ambiente, por exemplo, aqui a minha sala é pequena, saiu daqui, ela já tá em contato com o ambiente natural. Então, se tá muito quente, pode ser que dê um choquezinho do calor, do vapor do carro quando ela entra. Isso é culpa dela? Não. Isso é culpa minha? Não. Você vai deixar sua cliente com os cílios todo caído? Todo falhado? Não. A gente quer deixar a nossa cliente satisfeita com a extensão completa, com a extensão bem feita. Então, realmente, eu tenho um problema, assim, de retenção. Eu tento identificar o motivo para que isso não aconteça mais e faço e arrumo. Faço a recolocação, tá? Aí isso vai de cada uma das suas clientes, de cada uma da profissão, de como ela vai fazer isso. Vai dar uns 7 dias de garantia, ela vai cobrar, ela vai ter uma taxinha para fazer a reposição, tá? Então, isso vai de cada uma. Eu não cobro, tá? Dentro desses 7 dias eu não faço... ela não vai ter nenhum custo, porque ela acabou de pagar o procedimento e mal utilizou, né? Então, por mais que não seja culpa minha, eu acabo fazendo. Agora, se for a culpa da cliente, também eu faço. E aí entra de novo uma orientação. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela fazia fio a fio. E aí, quando a gente mudou para volume, ela falou, Márcia, tá caindo. Aí a gente... Falei, vem aqui que eu vou olhar e vamos conversar e tentar descobrir o que aconteceu. Aí eu descobri o quê? Que no fio a fio, ela esperava 10 horas só pra secar. Mas como era um fio sintético no fio natural, ela não tinha problema de retenção, não tinha problema de durabilidade. Porque, graças a Deus, naquele período que ela esperava já era o suficiente. Mas é um risco. E aí, quando a gente mudou para volume, né, tem mais fiozinhos sintéticos ali, precisa de mais tempo de curagem. Ela fez a mesma coisa de quando ela usava fio a fio, ela esperou só 10 horas. Aí, o que aconteceu? Não teve retenção, não teve durabilidade. Refiz, identificamos que foi por causa disso. Eu falei, 24 horas sem molhar, sem suar, sem vapor. Não respira. Nem respira. E aí, deu tudo certo. Entendeu, gente? Então, é isso que vocês têm que se basear, ter essa base. Que o seu procedimento está sendo feito corretamente, tá? Vamos ver outra coisa. A cliente cliente nova, ela não estava acostumada. E aí eu falei, olha, é uma adaptação, você agora tem, né, o cílio sintético, tem que tomar todos os cuidados. Expliquei tudo certinho. E aí, passou uns 3 dias, ela falou, Márcia, tá caindo. Aí ela veio, deu um jeito na agenda, ela veio. E aí, a gente conseguiu identificar que ela lacrimejou um pouquinho, aquela sombrinha dos cílios, alguma coisa, algum fiozinho que eu coloquei ali, sei lá, ou no cantinho, alguma coisa fez ela lacrimejar um pouquinho no primeiro dia. E aí não deu as 24 horas ainda de curagem, então aquela lágrima acabou atrapalhando na retenção, na durabilidade. Então eu colei de novo, fiz a reposição e aí ela não tava sentindo nenhum incômodo, deu tudo certo, tá tudo bem, ela não voltou ainda, tá? Então foi maravilhoso. Outra coisa também que é legal a gente tá falando é sobre alguns cuidados na hora da piscina e do mar. Eu já fiz uma live sobre isso, mas eu vou repetir. Por quê? A extensão de cílios, ela é muito bem-vinda quando se fala em tirar uma folguinha, ter um momento de lazer na piscina, ir pra praia. Maravilhoso, super bem-vindo. As clientes adoram, porque pode molhar, que não vai escorrer, não vai dar aquele borrão de maquiagem e vai manter o olhar lindo, né? Mas a gente precisa ter uns cuidados na hora de pós-piscina e pós-água salgada do mar. Por quê? O excesso de cloro, o excesso de sal, né? Piscina e mar, se ele ficar ali, ele pode ressecar a colinha, ele pode ressecar o adesivo, como também resseca os nossos cabelos, ele pode ressecar a cola. Então, o que eu indico para as clientes? Que elas higienizam os cílios assim que sair da piscina e do mar, pelo menos com uma água potável, uma água doce,
para tirar esse excesso e escovar, seca e escova, tá? E isso vai trazer vai proteger, tá? Agora, se a pessoa ela passou, 20 dias, piscina todo dia, mar, aí ela não vai ter a durabilidade de uma pessoa que não foi. Vai ter durabilidade? Vai, um pouquinho menos, mas vai durar. Então, tem que ter esse cuidadinho de quando tiver nesse momento de lazer, tá bom? Isso é bem importante você conscientizar a sua cliente. Você tem que deixar tudo muito claro para ela de como funciona, do que vai acontecer se ela não higienizar, se ela não lavar após sair do mar com aquela água salgada, tá? Isso ela tem que ficar bem claro. Aí a Vanessa, ela fala isso Isso, ó, a Vanessa, ela já faz isso. E isso vai dar uma segurança pro seu trabalho de que não somos só nós responsáveis de quando acontece algum problema, tá? Acho que aqui no meu espaço, o que mais ocasiona assim, de problema é que quando tá controlado aqui e lá fora tá um caos. Ainda mais que a gente não tá tendo as estações do ano corretamente, ou tá muito frio, ou tá muito calor, ou tá muito seco, ou tá muito úmido. Isso acaba atrapalhando um pouquinho na profissão, né? Então a gente tem que deixar aqui o nosso ambiente perfeito, fazer a finalização perfeita da cliente para que minimize esse choque de quando ela sai do estúdio, tá? E também isso tem que deixar claro para a cliente, porque qualquer problema que a gente tem, elas acham que é só culpa nossa, tá? Então a gente tem que deixar muito claro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu já falei tudo. Tá faltando alguma coisinha. Olha, das minhas anotações eu falei tudo, mas eu também queria falar pra vocês que os nossos cílios, ele tem um ciclo de crescimento. Então, pra você que não tem ideia de como funciona, nós quando não utilizamos a extensão, a gente nem percebe que os nossos cílios, eles caem, ele tem uma troca. Ele acaba trocando, então ele dura mais ou menos de 45 a 60 dias um fio natural. Por isso que não dá para ter uma durabilidade de 8 meses. Já ouvi isso, viu, gente? Ai, o cílio não sei de onde dura 8 meses, só se for colar na pele. Já vai ter um grande problema com isso, tá? Então, os nossos cílios naturais, eles têm uma troca diariamente. As pesquisas mostram que os cílios eles trocam de 5 a 6 fios por dia. Pela frequência aqui de tempo de trabalho e por eu acabar trabalhando com cílios de todos os dias e por grande tempo, eu acredito que não seja tudo isso e vai também de cada pessoa. Mas é uma média de 5 a 6 na semana, 8. Então, por exemplo, meu ciclo é mais lento, eu tenho cliente que o ciclo de crescimento é mais rápido. Então, isso também influencia na durabilidade. Eu tive uma cliente que ela mandou foto, tinha 4 fiozinhos, assim, 5, e 2 tinham o fiozinho dela junto. Eu falei, olha, considere que esses 2 sintéticos que tem o seu fio é do ciclo. Agora, esses 3 aí que tá caindo, que caiu de uma vez, a gente precisa dar uma olhada, identificar o que aconteceu. Então, a gente tem que levar em consideração que nós temos o ciclo natural. Então, quando eu falo de durabilidade, aqui no meu espaço é de 20 a 30 dias. Eu tenho clientes que retornam com 20, tem clientes que retornam com 30. E acho que 2 com 15, que é o ciclo um pouquinho mais rápido. Então, conforme você for atendendo, a sua cliente já está fidelizada, você já consegue identificar quanto tempo ela precisa voltar. Eu tenho clientes que voltava com 20, bem cheinho. Eu falei, já dá pra gente voltar, fazer a manutenção com 30 dias, né? Porque o ciclo é mais lento, cuida direitinho, né? E aí, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Quando muda a estação do ano, a gente não tá tendo muita estação, né? Tá meio bagunçado, mas quando a gente tá no inverno, por a gente ser mamífero, nosso corpo ele reage como? Precisa de mais pelos no corpo, mais cabelos para aquecer.
Então, no inverno a gente acaba tendo mais fios. Isso geral no corpo. No verão, no calor, a gente acaba não tendo tantos fios, muda, a gente troca. Igual os animais, nossos cachorrinhos trocam a pelagem, a gente troca os cabelos também. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem clientes que sentem mesmo que no inverno, quando eu aplico o fio a fio clássico, ela fala, nossa, como ficou mais cheinho dessa vez? Não é porque eu não coloquei direito nas outras, porque ela está com mais fios no corpo, mais cílios, mais cabelo, tá? Então tem tudo isso, gente, olha isso. E aí, se a gente acopla lá num fio, que ele é um fio criancinha, ele nasceu, já não é mais baby, tá criança. Aquele fio, a gente colocou a extensão nela, a extensão vai, até o ciclo completo. Se eu colei num cílios adulto que tá perto de ir embora, um velhinho, aquela extensão pode ser que amanhã ela não esteja mais ali, que já tá saindo com o ciclo. Então a cliente fala, a Márcia, caiu um fio. Gente, um fio, porque pode ser do ciclo, olha lá, vê se tem um seu, tá? Se a gente tá trabalhando tudo corretamente, o processo todo corretamente. A Vanessa perguntou, suas manutenções são de 15 ou 20 dias. Então, Vanessa, depende da cliente. Como eu trabalho aqui sozinha e eu consigo acompanhar cada cliente, saber como tá o ciclo dela, se ela cuida direitinho. Tem cliente que fala que não tem paciência de cuidar, mas quer usar extensão. Então, eu peço pra ela fazer de 15 dias. Se ela é uma pessoa meio estabanada, não cuida direito. E tem cliente que já tem todo esse cuidado. Ela vem com 20 e algumas com 30. Então, a maioria aqui no estúdio vem com 20 a 30 dias. A maioria, tá? Eu vou mostrar uma fotinho pra vocês, algumas aqui de 20 e 30 dias, de como elas retomam, como elas retornam, tá? Então, eu trabalho dessa forma. Então, a gente tem que ter consciência de como funcionam os fios naturais, como que reage o nosso corpo, como que a gente tá fazendo todo o processo de cílios, como a gente tá conscientizando essa cliente de como cuidar para que a gente tenha uma durabilidade legal. E elas querem que durem, tá? Eu, por ter agenda já com uma cartela de clientes bem cheia, já assim, finalizada, não consigo nem mais ter mais clientes novas, eu não quero ver essa cliente tão cedo. Eu quero que dure, que ela volte aqui com 20, 30. Já deixa até agendado, já nesse período, tá? Então, é bem legal você também já proporcionar para sua cliente, após o procedimento, já deixar o retorno já agendado, tá? Outra coisa que influencia também na durabilidade é a parte emocional. Então, se a cliente ela tá com o emocional abalado, não tá tendo uma boa alimentação, tudo que influencia na questão de crescimento de cabelo, o emocional não faz o cabelo cair, quando a gente tá com o emocional abalado, não faz o cabelo cair, a gente começa a ter falhas, buracos, a gente também acaba influenciando, o emocional também acaba antecipando essa queda dos cílios, tá? Tendo falhas, toda a parte de... Ela tem que estar bem, ela tem que estar saudável. Então, se ela passou por um momento de estresse e entrou em contato com você de que os cílios não tá durando e é uma cliente que sempre durou, o cílio sempre durou, alguma coisa tá de errado. Se a gente conversou, identificou todos esses fatores e não ocorreu tudo correto, tudo certinho, o emocional dela pode ter feito essa extensão sair antecipadamente, antes do período que a gente, né, considera normal. Então, tem que ter isso também como respaldo, como um fator importante também. Vanessa, e de 30 é a manutenção ou é uma nova aplicação? Após 30 dias, eu não consigo fazer manutenção, tá? Passou de 33 dias, 34, é bem difícil a cliente voltar com cílios. Eu considero manutenção quando tem, né, pelo menos 50% dos cílios bons. E aí, depois dos 30, a maioria dos cílios que fica tá tudo crescido, então tem que ser removido. Então, eu não deixo a cliente passar de 30 dias, tá? No máximo 30.
senão eu acabo tendo que fazer uma aplicação nova e ela é considerando que seria manutenção. Então, a gente tem que conscientizar a cliente que após 30 dias já tá os cílios todos crescidos e aí eu vou ter que trocar, trocando tudo, é uma aplicação integral, tá bom? Espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Então, eu vou mostrar aqui uma fotinho, rapidinho, que tá acabando o meu tempo. Cadê? Aqui. Muitos assuntos, né? Depois eu faço uma live com algumas coisas específicas. E se vocês tiverem algum assunto legal que queiram que eu fale, como que eu trabalho, como que eu faço, vocês me mandam, tá? Eu faço uma live disso pra vocês. Ó, que nem eu respondendo a Vanessa. 29 dias. Dá pra ver, gente? Esses cílios tem 29 dias de aplicação, tá? E aí aqui depois a manutenção. Então, 29 dias eu considerei manutenção ainda, porque, ó, muitos fios ainda não estavam todos crescidos. É uma cliente que o ciclo dela natural não é tão rápido, é mais lento. Então, dura bem. Até hoje, a gente já até mudou essa cliente que ela faz volume russo hoje em dia. E a gente também faz uma vez por mês a aplicação, tá? Bem bonito. Cadê? Próximo. Ó, aqui com 21 dias. Aqui, ó. 21 dias, ó. Ela chegou aqui com 21. Tá? 21 dias, aí a manutenção. Na manutenção eu removo os crescidinhos, que tem uns aqui, e faço uma aplicação nos que estão faltando e troco os que estão crescidos. Tá? Cadê? Aqui com 21 dias também, ó, como ela vem bastante, mais centralizado. Quando cai muito assim nos cantos, ela vem muito sem os cantinhos, precisa melhorar um pouquinho mais a higienização, tá? Mas, ó, veio 21 dias com bastante cílios, bastante sintético, ó. E a manutenção eu gosto de fazer assim, parecendo um novinho. Tiro os que estão bagunçadinhos, desalinhados, crescidos e reponho. Ó, aqui também. Aqui eu não tenho o tempo, mas é com 21 também. Aqui, ó, 21 dias ela voltou assim. Então, a gente considera que a cliente tá cuidando direitinho. E aqui na manutenção. Márcia, você remove e já coloca no mesmo dia os cílios, mesmo sobrando 20% dos cílios? Sim, eu faço a remoção no dia e já faço a nova aplicação. As clientes não querem ficar sem cílios, então removi lá quando tem pouquinho. Eu falo assim, se deu pra contar, o cílio sintético tá na hora de fazer o integral, tá? Como eu tenho poucos casos de problema de durabilidade e retenção, quando a cliente ela retorna com 20, 30 dias, normalmente ela volta com um sintético bem legal. E aí eu trabalho assim, depois de 2 aplicações, 2 manutenções, 3, dependendo dos cuidados da cliente, eu faço no máximo até 4 manutenções, a gente remove e faz um novinho, tá? Para que quebre esse ciclo e comece um do zero. Para que não fique aquele tempo todo saindo, renovando, né, os cílios que ficou das outras manutenções. Então, tem cliente que faz 2 manutenções integral. Tem cliente que faz 3, só que isso, como eu não tenho um padrão aqui, porque eu atendo sozinha, então eu não preciso ter esse padrão, eu consigo acompanhar cada cliente, tá? Então tem estúdio que já precisa ter padrão, pra ser igual pra todo mundo. Como eu trabalho sozinha, não preciso, tá? Eu consigo especificar pra cada cliente. Gente, tá acabando o meu tempo, foi muito bom estar aqui com vocês, espero ter esclarecido várias coisinhas legais, que os cílios durem muito, então sigam esses passos. Ai, Joyce, beijos, que bom que ficou tudo muito bem claro. E semana que vem temos mais uma live, então fiquem ligadinhos aí, que teremos muitos assuntos bem legais. Vocês tenham uma semana maravilhosa e obrigado pela audiência, galera. Beijos! Até a próxima!